Entende? A adoração, ela não é o último estágio dos desesperados. É a primeira opção dos dependentes. E adoração significa avodar. Avodar em hebraico significa servir. Então, o que eu posso servir? Eu estou respirando, eu tenho mãos, eu consigo me movimentar, sabe? Eu tenho esse dom. Por que eu não posso me movimentar? Por que eu não posso entregar tudo? Então, eu sempre falo, se não for para eu entregar tudo, eu não quero subir no altar. Paz do Senhor, crente! Como é que você tá? Eu espero que você esteja bem, mantendo a paz que excede todo entendimento. Nós estamos aqui iniciando mais um podcast Blereanos. Tem que falar devagar, porque se falar muito rápido, fala em línguas estranhas. E temos uma convidada muito especial. Hoje o Blereanos recebe a cantora Ana Clara. Eu peço, por favor, a todos que estão nos bastidores, uma salva de palmas. Ana Clara, seja bem-vinda ao nosso podcast. Ai, gente, a paz do Senhor Jesus. Blereanos. Isso, Meu Deus, Blereanos. é mistério puro. Gostou do nome? É uma Gostei. mistura de assembleia com bereia. Eu achei assim, mistério puro. Mistério, é coisa de Entendeu? pentecostal. Só quem é do fogo entende. É verdade. Estou muito feliz, Amém. viu? Que oportunidade única que o céu está me concedendo. Amém. Já recebi cura, gente. Aqui. Amém. Já recebi cura, já tomei Amém. posse, porque eu falo sempre que a gente não vem para fazer agendas. A gente vem para deixar alianças. Amém. E saber que a gente vai deixar pessoas que vão estar intercedendo pela minha vida. Com certeza. E que eu fui um canal de bênção para as outras pessoas. Glória a Deus. E você hoje foi um canal do Senhor para minha vida. Amém. Eu já tô saindo assim, ó. Valeu a pena. Meu Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Eu também fico muito feliz por isso. E essa sua fala revela muito do seu propósito, Ana Clara. Isso é muito interessante. Então, a gente já vê que você é uma pessoa de propósito, de objetivos espirituais, né? Naquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. E isso é muito bom, isso me deixa muito feliz. Mas a Ana Clara tem surgido aí na internet. A gente vê os vídeos dela. Só que, às vezes, as pessoas começam a ver uma pessoa surgindo, né? E não sabe como começou. E aí eu queria que você contasse um pouco da sua história, se você nasceu no Evangelho, como é, né? Se você sempre cantou. Vamos começando na primeira pergunta. Você nasceu no Evangelho? Então vamos começar do começo, É, né? do começo. Olha, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, um berço cristão. Minha mãezinha tá ali, né, gente? A irmã Andréia. Só que ela é dos bastidores, né? Mas é minha intercessora, minha mãezinha. Eu falo que se eu for pelo menos 80% do que ela é, como mulher de oração, como uma mulher que desperta realmente a coragem, quando eu tô com medo, ela fala, vai, minha filha, deixa Jesus te usar. Né? Glória a Deus. Então, assim, nasci no lar cristão, meu pai, pastor Rocha, minha irmãzinha também, de 12 anos, que ficou lá, a Dudinha, Deus te abençoe, meu amor. E a Duda também tem um chamado de pregação. Coisa Então, assim, linda. para a glória do Senhor Jesus, a nossa família é uma família que preza pelos princípios e que preza pelo nome Cristo, que Cristo apareça em tudo. Então, eu Glória nasci a num lar Deus. cristão. Amém, amém, amém. E você sempre cantou? Como foi isso? Então, com 3 anos de idade, eu comecei a cantar, né, a ser convidada. Na minha igreja, o pastor sempre falava, vamos chamar a missionária Aninha, falava missionária. A missionária Aninha, e eu usava a panderola, e eu cantava aqueles corinhos bem antigos, caminhando eu vou para Canaã, só na panderola. Sim. E cantava também a ditosa cidade toda. Eu sempre falo isso porque foi o primeiro hino que eu cantei, então me marcou muito. A minha mãe me auxiliou muito nisso, né? Sim. Ela colocava CDs, Ana, escuta aqui, e me ajudava
que ela sempre viu, né, mãe, que eu tinha uma voz bem mais grave, assim, quando criança. Essa menina vai cantar. É algo de Deus, algo do céu. Aí ela me auxiliou muito nessa parte musical. Sim. Aí, com 9 anos de idade, Deus, ele usou uma profeta para falar que eu seria um divisor de águas na Glória a nação. Deus. E que Deus... E eu lembro que eu buscava muito, muito, muito pelo batismo do Espírito Santo. E eu não desisti do batismo. Tudo que eu queria era falar em línguas. Eu achava tão lindo. Eu queria sentir a presença. Sim. E aí foi nesse dia que Deus realmente acertou, né? Como se estivesse colocando carimbo sobre o meu chamado, marcado o meu chamado. E me batizou com o Espírito Santo. E eu lembro que ela falou assim: Deus vai te dar canções de madrugada. Você vai começar a escrever. E eu vejo também um instrumento na sua mão. E foi ele que começou. Aí eu comecei a escrever canções. Depois nasceu o meu primeiro CD, o Eis-me Aqui. Sim. Depois nasceu Menina dos Olhos de Deus. Então, assim, é uma história. É uma história muito grande do chamado. Muito lindo. Sim. E eu sempre digo que o Deus que me fez vencer o processo, ele é maior do que a ferida no processo. Sim. Então, Glória a assim, Deus. não foi fácil, mas em toda a minha trajetória eu tenho visto e provado da fidelidade de Deus. Glória a Deus. E como começou a tocar violão, hein? Foi nessa época. Nessa época começou a tocar violão e toca muito bem, porque tem gente que não consegue cantar e tocar, né? Mas eu vi que você toca e canta muito bem, se garante, vai, segura na mão de Deus e vai. Eu falo com a minha mãe que eu vou na coragem e na ousadia mesmo. Sim. Porque, assim, tudo que eu sei do violão, eu aprendi, mas não foi aquele aprendizado contínuo. Eu não dei muita continuidade. Sim, por sim. causa do tempo, da escola e tudo mais. E aí, o que acontece? Eu aprendi o básico do violão. O resto é Deus que está aprimorando em mim. Sério. Amém, eu creio. E às vezes eu falo com minha mãe, às vezes eu fico pensando, eu tocando desse jeito o violão, tem tanta gente que eu vou, tantos lugares, hoje mesmo os meninos tocando com tanta maestria, com tanta excelência. E eu falo, mãe, eu tenho que aprender a pestana aqui. Pestana, gente, quem é músico vai saber. Pestana é uma luta pra fazer no violão. Dá uma dorzinha no dedo, né? Um Santo incômodo. Deus. E eu falei, mãe, eu tenho que aperfeiçoar. Mas eu falei assim, eu tô como Davi, realmente. Se Deus me deu 5 pedrinhas aqui, entendeu? Sim. Eu tô aqui. Na Amém. coragem e na ousadia. E crendo que ele vai me aperfeiçoar ao longo do caminho. Você tem uma rotina, porque você tem falado aí sobre aperfeiçoar, né? Então, isso é interessante, porque você tem essa percepção de que o chamado é uma coisa séria, é uma responsabilidade. Muito. Né? Então, você tem uma rotina, seja de ensaios, de preparo vocal, alguma coisa assim? Eu entendo assim, que ter a presença de Deus é o maior privilégio que a gente tem, né? E quando o Senhor me chamou, eu lembro que eu lutei muito porque a gente é pequeno, né? Sim. A gente é falho. Mas eu recebi uma palavra que foi até hoje que eu ministrei na juventude, que um dia Deus falou assim comigo: eu revelo a promessa, mas o processo não. E eu também não estou preocupado com a sua capacidade, Sim. mas com a sua entrega. Então, eu sempre coloco isso na minha rotina. Eu tento reconhecer os meus limites humanos, porque quando eu chego das viagens, né, eu chego tão cansada, mas tão cansada, que aí junto com cansaço físico e espiritual. E aí eu tento sempre, num dia da semana, deixar específico para minha busca com Deus. Claro, todos os dias orando, em comunhão com Jesus, mas eu deixo um dia específico para que eu possa descansar, para que eu possa ter a minha leitura ali diária com Deus, realmente colocar a mente no foco novamente, né? E ensaiar. Eu tenho os meus momentos de ensaio, mas muitas das vezes o que eu ensaio não sai na hora. Porque o Espírito Santo dirige, guia a outra coisa. E aí eu tenho um mistério dos medleys, né? Sim. Eu tento cantar, raramente eu consigo cantar um hino completo, mas eu consigo. Sim. Eu consigo. E aí vai emendando os medleys. Então eu ensaio para ver as notas, a letra bonitinho, mas Deus tem o mistério dos medleys. Quando eu tô ensaiando também, eu falo, Senhor, me ajuda. Eu penso numa canção que possa encaixar. Então, não tenha vergonha da forma que Jesus te usa. Já vou aqui deixar uma palavra para vocês. Anota aí a primeira dica da Ana Não Clara. tenham vergonha
Igual na minha busca, Deus sempre fala isso comigo. Eu vou frisar nisso. Que Deus Frisa. não olha a sua capacidade, mas a sua entrega. Sim. Então, se entregue. É o pouco que você tem. Esse pouco para Jesus é literalmente o que ele precisa. Porque quando foi lá o milagre dos peixinhos, né? 5 Sim. pães e 2 peixinhos. Não eram os grandes que tinham. Era o Era pequeno. uma criança, né? E ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Uhum. Então, o seu pouco se torna muito na mão de Jesus quando você entrega. É muito forte isso. Nossa, olha aí, recebe, crente! Já estão pegando ali, ó. Já teve um que pegou. Pronto. É verdade. E isso é muito importante que você falou, porque às vezes as pessoas se preparam numa questão técnica, aí prepara a voz, prepara com a música, as notas, o ensaio, mas não se prepara espiritualmente. E às vezes também acontece as pessoas até se prepararem espiritualmente, mas negligenciarem a outra parte, né? Sim. Aí não prepara a voz, não prepara uma canção. E eu acho que a gente precisa unir as duas coisas. Eu É o ensaio. equilíbrio, né? É um equilíbrio. Eu ensaio, eu preservo a minha voz, tudo bem. Mas eu sei que eu estou na dependência de Deus. Se Ele quiser mudar, Ele muda. É aquela coisa, a gente faz a nossa parte. Igual eu Isso. faço acompanhamento, fonoaudióloga também. Uhum. Sempre tô ali cuidando da minha voz, porque eu entendi que o meu instrumento é algo que Deus me emprestou. Sim. Nem é meu. Uhum. Foi Ele que me emprestou. Então, se eu não cuidar daquilo que Deus me deu, meu Deus. É verdade. Então, sempre cuidar da vida espiritual, da comunhão, da entrega, sabendo realmente para quem é a canção que você está cantando. Uhum. É saber realmente o propósito de chegar no trono. E também cuidar da sua voz. Cuide da sua voz, estude mesmo, se qualifique. Porque tem gente que fala assim, mas olha muito a técnica. Uhum. Mas tem que olhar. Porque a voz, ela precisa ser cuidada. É um Sim. músculo, precisa ser cuidado. Então cuide, se hidrate, bastante água. E a vida espiritual que esteja sempre em equilíbrio. Sim, é muito, muito, muito importante isso. Eu costumo dizer que o que nós somos no altar é um reflexo do que nós somos em nossa casa e em nosso secreto. No secreto. E aí agora eu vou repetir essa frase. O Forte. que nós somos no altar é um reflexo do que nós somos em casa e no nosso secreto, porque tem muita gente que quer chegar ali no altar e esbanjar e transbordar a unção, mas o que essa pessoa é no seu secreto, né? O que ela entrega a Deus, como ela se entrega a Deus no seu secreto. Então, isso é muito importante. A unção não tem muito a ver, né, com uma técnica. Na verdade, não tem nada a ver com Nada uma a ver. técnica. Exatamente. Né? Porque tem gente que grita, 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 grita e não acontece nada. Mas a unção tem a ver com quem você é em Deus, né? Isso Exatamente. aí realmente é muito importante a gente entender. A unção, ela vem daqui, né? Isso. Eu sempre digo que o avivamento não é barulho. Uhum. O avivamento, ele começa primeiro em você. Então, você pode estar cantando um hino tão calmo, mas tão calmo, Uhum. tão suave. Mas se você tem realmente aquela chama da verdadeira essência da adoração, você transborda É isso. verdade. A gente não precisa de muito. Se as pessoas entendessem isso, Uhum. você não precisa de muito no momento da adoração. Só precisa de um coração quebrantado. E o seu coração tem que estar no lugar certo. Que é Ele esteja ouvindo. Que Ele esteja Glória a realmente Deus. olhando e falando, nossa, esse é o filho que, sabe, que me alegra. Que eu esse é o filho. procuro. Exato. Os Né? verdadeiros. Os verdadeiros, né? Porque às vezes a gente não percebe isso, mas Cristo disse que ele procura, né, os verdadeiros adoradores. Então, eu costumo dizer que realmente em um momento de adoração, em um dia inteiro, o Pai está ali procurando quem é de verdade, né? Quem é de verdade. E aí eu tinha coisas para perguntar. Não sei qual eu pergunto primeiro. Meu Deus. Não, é bem simples. Um é sobre a sua identidade, que ela é muito forte, Ana Clara. Sua identidade é muito forte, isso é muito bonito. E você já falou sobre isso aqui um pouco, né? Eu disse, eu vou pegar já essa pergunta, né, sobre a sua identidade, não apenas musical, mas enquanto cantora, enquanto adoradora, enquanto serva de Deus, você tem uma identidade muito forte, que você não se envergonha, né? Que você já falou disso. E a outra coisa a gente vai deixar para depois, vai conversa essa. Ai, meu Deus. O que você poderia falar sobre a sua identidade? Você já teve vergonha? Você já entende que você tem uma identidade diferente, né? Você já ouviu alguém falando isso? Você se percebeu com uma identidade diferente? Fala aí. A minha identidade, eu acho que já foi formada
desde pequena, né? Uhum. Acho que desde pequena. Mas é agora, nesses momentos que Deus tem feito, literalmente, eu estava literalmente no anonimato. Uhum. Eu estava literalmente escondida nas malhadas. E eu falo, meu Deus, como foi bom isso. Porque Deus estava me preservando. Uhum. E além de me preservar, Ele estava literalmente forjando a minha identidade, forjando a minha vida espiritual, fisicamente também, para que eu aguentasse o peso do que Ele tem feito. Uhum. Já recebi muitas críticas com as minhas vestes. Sim. Muitas pessoas já me falaram, nossa, mas se veste igual velha, né? Mas se veste Diferente. assim. Mas é algo que eu sempre entendi, isso nunca foi imposto. Uhum. Eu lembro que teve um dia que eu olhei no espelho e eu falei, Deus, quem o Senhor quer que eu seja? E aí foi aí que eu me via com violão. Mesmo sem saber. Né? Me desenvolver tanto no violão. Mas eu me via com o violão. E uma identidade bem característica que é pentecostal e adoração junto. Eu nunca sei o que eu sou, na verdade. Pentecostal. Pentecostal. E a gente é muito criticado por causa disso. Igual das roupas. Às vezes a maneira que eu me movimento com o violão. Mas eu entendo que Deus ele não quer a minha adoração robotizada. Uhum. Entende? A adoração, ela não é o último estágio dos desesperados. É a primeira opção dos dependentes. E adoração significa avodar. Uhum. Avodar em hebraico significa servir. Então, o que eu posso servir? Eu estou respirando, eu tenho mãos, eu consigo me movimentar, sabe? Eu tenho esse dom. Por que eu não posso me movimentar? Por que eu não posso entregar tudo? Então, eu sempre falo, se não for para eu entregar tudo, eu não quero subir no altar. Uhum. Entende? Então vai vir críticas, eu sei disso. Vai vir palavras, por que ela junta um monte de hino assim? Sim. Mas eu já falei com o Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. Sabe? Para as meninas eu também digo isso. Vocês são princesas. Então valorizem-se. Se vistam, se portem como uma. Vai te chamar de antiquada, vai te chamar de velha. Mas eu posso dizer para você, quem é do céu sabe como se vestir. É verdade. Então as críticas virão. Mas Deus me forjou há muito tempo. No colégio eu recebia algumas críticas, tipo assim, porque eu era muito quieta. Uhum. Eu entendi que o evangelho não é sobre muito falar. É sobre mostrar. Uhum. Porque nós somos carta lida. Sim. Nós temos um anel de selo. E eu me lembro que tinha gente falando, Ana Clara é chata. Tudo tem que ser certinho, tudo tem que ser desse jeito. Uhum. E eu me lembro que na minha formatura, eu vou até falar isso, Deus me honrou. Eu estudei no colégio militar. E eu fui lá e fui escolhida como a oradora. Nossa. E eu lembro que depois que eu mencionei o nome do Senhor e tudo, sabe? Uhum. Bonitinho. Eu lembro que depois disso veio uma menina e falou assim no meu Instagram. Nós estudamos no mesmo colégio. E eu sempre admirei você. Só que eu me senti envergonhada por eu não conseguir ser aquilo que eu deveria ser. Porque os meninos falavam que você era de um jeito e eu ia na onda deles. Uhum. E ela falou assim, mas hoje eu quero ser como você. Coisa linda. Então é tão bom você inspirar, sabe? Sim. A gente erra, meu Deus do céu. Uhum. Mas como é bom a gente ser inspiração para outras pessoas. E não Com é certeza. pelo muito falar. Sim. Então a minha identidade, ela tá sendo literalmente preparada em Deus. E eu já falei com ele, Senhor, eu quero ser aquilo que o Senhor diz que eu sou. Sim. E pronto. Isso é muito importante. Às vezes, nós deixamos com que as falas, as opiniões das pessoas entrem na nossa mente, entrem no nosso coração e acabem com a nossa identidade. Exato. E aí acontece de que pessoas que não têm uma identidade firme querer ser como outras pessoas. E aí você acaba sendo comum, Uma cópia, né? uma cópia. Ah, É tipo assim, como se a gente estivesse vendo um bocado de xerox. Mas quando você tem uma identidade firme, principalmente uma identidade firme no Senhor, então nada te abala. Ah, mas é porque você se veste assim, é porque você canta assim, é porque você se movimenta assim. Você não liga, você sabe quem você é. E eu costumo dizer isso quando as pessoas falam alguma coisa. Ah, é porque fulano pensa isso de você. Ah, é porque ciclano acha isso de você. Aí sempre vem essa pergunta na minha mente. Eu sou isso?
Não, eu não sou isso. Então deixa fulano pensar. Exatamente. Deixa fulano achar. Eu não sou. Maiores são pensamentos dele, né? Sobre Porque vem nós. tantas vozes de tantas pessoas, Uhum. mas você tem que ouvir a voz. Não é uma voz, é a voz A voz. do grande eu sou. Glória a Deus, tem diferença, né? E aí, a outra coisa que eu disse que ia perguntar é sobre a adoração. A gente estava conversando ali em Adoração. off, e você me confidenciou, nos confidenciou ali, né? Que adoração é uma palavra que pulsa muito forte no seu coração, né? Se você quiser falar até de projetos, Ai, meu se Deus. puder, né? Porque às vezes não pode, não, né? Então, assim, você fica à vontade, mas fala sobre adoração, né? Porque eu sei que essa palavra pulsa muito forte dentro de você e o porquê. Gente, eu já até comecei a falar, né? Sobre adoração aqui, que significa vodar, que significa servir, que vem da palavra também eulogim, que significa elogio. Então, assim, eu já começo dizendo que tem sim projetos. Só que ainda tá no rascunho, ainda tá no rabisco. Mas é esse rabisco que Deus precisa. E aí eu tô escrevendo um livro sobre Transpire a Adoração. Mas ainda tá indo aos poucos. O Senhor tem falado ao meu coração. E quão lindo é nós ministros de louvor, quão lindo é aquele versículo, né, que ele faz fogo aos seus ministros. Sim. Né? Então eu guardo muito essa palavra. O salmista, ele disse assim, que a minha língua seja a pena do destro escritor. Nossa, eu gosto demais desse salmo. Eu também. E o salmista, ele disse que a minha língua seja a pena, ou seja, que a minha língua realmente seja usada para escrever, Senhor. Escrever as suas canções, para entoar o seu louvor. Sim. Então a adoração é o quê? É o sentido de vida. Eu costumo dizer que a minha língua seja poesia. Ai, que lindo! Eu gosto demais desse salmo, porque a nossa língua pode proferir bênçãos, pode proferir maldição, mas pode proferir poesia ao Senhor. Exatamente. Adoração, né? Exatamente. E quando o salmista estava dizendo isso, é literalmente, olha, toma tudo que tem dentro de mim. E eu falo que no Brasil nós temos tantos adoradores, tantas canções proféticas, tantas canções que narraram um avivamento e outras que estão para surgir para narrar o último avivamento que eu creio que nós vamos viver, sabe? E a adoração, ela nunca será a música de um domingo. Nunca será a música de um congresso. Nunca será a música que abalou tudo quando você estava ministrando. Mas a adoração é a música que toca quando você está no anonimato. Sim. Não é quando você está ali nos holofotes. Essa não é a verdadeira adoração. Adoração é o que acontece quando a música para de tocar. Então, nós fomos criados para isso. Adorar é o propósito. Pense, lá no céu, eu fico pensando. Lá no céu é adoração o tempo todo. Sim, é verdade. E a canção que está nos lábios dos perfeitos. Sim. Sabe? Dos anjos, dos serafins. Eles são perfeitos. Sim. Mas mesmo assim, Deus, ele para o céu quando escuta a canção dos imperfeitos, que somos nós tocando. Sim. E nós, muitas das vezes, nós banalizamos tanto a música. Nós falamos, não, nós temos que fazer isso daqui para abalar ali, para fazer tudo acontecer. Não. Sim. Você tem que cantar para que ele escute. Sim. Você tem que pulsar, porque mesmo ele tendo toda a adoração, 24 horas por toda a eternidade deles, Deus ainda para escutar a nossa adoração. Então, eu fico pensando, que música eu cantaria que ele já não tenha escutado? Sim. Ou que pregação eu falaria que ele já não saiba? Sim. Então, que Deus veja em nosso coração esse sentimento. Que a adoração transpire verdadeiramente, sem holoforte, sem palco, sem cartazes, sem microfone, mas que a adoração pulse dentro de você. Porque é isso que ele quer. De verdade, com verdade, com essência, né? É muito difícil nos dias atuais manter essa essência, mas é possível. Com certeza. É possível. Às vezes a gente olha a santidade como se fosse algo distante.
manter essa essência, essa verdade, como se fosse algo impossível. Mas eu gosto de um versículo também que João disse em uma das suas cartas, que é: os mandamentos do Senhor não são pesados. Eu acho que é a primeira carta de João, capítulo 5, eu não lembro exatamente a referência. Se você quiser saber a referência, lê a carta de João todinha até achar. Mas ele diz assim, que o mandamento de Deus é esse, que nós amemos uns aos outros, que nós amemos a Deus. Aí ele fala: e os seus mandamentos não são pesados. Nossa, eu amo isso. Por quê? Porque às vezes a gente acha que é pesado. Eu não consigo ser santo, eu não consigo ser puro, eu não consigo ser reto, eu não consigo ser verdadeiro. Parece que é um fardo. Aí a Bíblia diz: os seus mandamentos não são pesados. Não são pesados. E como é que não é pesado? Quando a gente ama o Senhor. Ser santo é um privilégio. Quando a gente ama o Senhor, ser um verdadeiro adorador em essência, sem se preocupar, como você falou. Ser filho, né? Isso, você faz isso de forma leve. Vem as tentações? Vem, é difícil? É difícil. Mas quando você ama o Senhor, você escolhe o Senhor, escolhe a santidade. É igual Jeremias. Jeremias, ele disse assim, quando ele estava profetizando, e aí Pazu, o sacerdote, veio e pegou ele nas palavras e deixou ele no tronco. Durante a noite toda. Aí ele falou assim: ó Senhor, eu profetizei, eu falei, e olha o que está acontecendo comigo. Aí ele ficou a noite toda, só para resumir, né? Aí ele virou e falou assim para o Senhor: mas quando eu pensei, não mais falarei do seu nome, nem me lembrarei de ti, isso me foi como fogo cerrado em meus ossos. Então a gente pode tentar fugir, pode falar, tá pesado. Mas quando a gente pensar nisso, não tem como. Aleluia. Porque é leve, é suave, é um privilégio, é a maior alegria que nós podemos ter, é ser chamados de filhos e carregar esse fogo, que é o fogo do Espírito Santo. Então, se você tentar fugir, jovem, não vai ter como. Porque tem um fogo cerrado em seus ossos, tem um fogo cerrado em seu peito. É muito forte isso. É verdade, é verdade. E essa questão do secreto também é muito importante. Eu tive uma conversa com Deus certa vez. Eu nunca falei isso, vou falar agora. Está sendo filmado. Inédito. Inéditos, falas inéditas. O Senhor, durante um tempo, me deu algumas composições. Aí, né, eu peguei as composições e aquela coisa, gravei para não esquecer, escrevi, né, para não esquecer. E eu sempre cantarolava elas. E um dia Deus me disse assim: olha, essas canções não são para te fazer famosa. Porque tem muita gente iludida com a fama. Exatamente. Né? Então, o que é que acontece? Eu escutei pessoas dizer: mas eu tenho composições, eu tenho promessa de gravar. E o que é que eu vou fazer com essas composições? E o tempo, né, não chega, a promessa não chega. E aí eu compartilho isso que Deus disse a mim. Deus disse assim: as suas composições são uma canção minha e sua. Só eu e ele conhecem. Tem canções minhas que, só te cortando, tem canções minhas que eu não gravei. Sim. E Deus falou no meu coração assim: essa canção é minha e sua. É nossa. Sou eu que cantei no seu ouvido. Olha aí. É muito forte. É muito forte. Então, assim, eu falo sempre isso. Por exemplo, às vezes a gente pensa: né, holofotes, eu tenho composições, um dia ela será gravada, cantada por todo mundo. Não, nem sempre uma composição significa que vai ser gravada, exatamente, que você vai gravar. Às vezes, aquela composição é uma canção tua e de Deus. É uma canção do secreto no secreto. É uma canção do secreto, no secreto. E eu costumo dizer que isso é o mais alto nível de intimidade. É uma canção que só vocês dois conhecem, você e Deus. É literalmente. Né? Então, isso é muito lindo, é muito importante que a gente realmente retorne ao secreto, retorne à intimidade. A intimidade, a essência da adoração. Que não precisa de holofortes. Isso tudo é bom que Jesus tem feito na minha vida, sabe? Uhum. Jesus, ele me prometeu isso há tanto tempo. E eu lembro que eu pensava: meu Deus, será que isso vai acontecer mesmo? E realmente tem acontecido. Mas eu ter crescido no secreto, no anonimato, e ter construído uma vida em comunhão com o amigo Espírito Santo, uau, isso muda tudo. Com certeza. Isso muda tudo a nossa visão, que ainda que nós venhamos crescer aqui nos homens, né, que a gente nunca se esqueça de voltar para o secreto, que é os braços do Pai. É literalmente o que Samuel disse, né? Fala comigo,
chama o meu nome. Se um dia eu me esquecer do secreto, insista. Me leva para o deserto, me leva para a fornalha. Porque deserto, o pessoal fala, como assim me levar no deserto? Porque o deserto nos faz voltar ao propósito original. É verdade. Então, que o Pai nunca nos... Sempre insista em nós, sabe? Eu falo, Senhor, sempre insista em mim. Se um dia eu me esquecer da essência, me leve para lá. Glória E que a eu Deus. fique ali. E o Senhor cante uma canção que só eu e o Senhor Olha, sabemos. gente, ela é poeta. Ela é poeta. Gente, a gente vai precisar encerrar daqui a pouquinho, porque eu vou fazer uma última pergunta. Ainda tem uns minutinhos aí, valeu. A minha última pergunta é: qual o seu maior desafio? E eu acho que eu já sei a resposta por tudo que ela falou. Mas responda por mim, Fábio. Não. O seu maior desafio no ministério. O que é que você considera o seu maior desafio? Isso aqui é o meu desafio. O que é difícil. Ai, meu Deus. O que tem sido difícil também, né? Ó, assim, gente. A gente tem aquele versículo, né? Que a carne, ela é fraca. É Sim. difícil, mas o espírito tá pronto. Sim. Então, assim, a exaustão física, muitas das vezes. É um desafio, É. realmente. Porque o espírito tá ali. Eu tô aqui para ser usado. Eu tô aqui, Jesus. Me usa, fala comigo. Porque é isso. Nós temos o espírito da eternidade por ele. Mas a carne, gente, eu digo fraca em relação à exaustão mesmo. Sim, é o cansaço físico, né? Porque cansa muito. Tem gente que não pensa, vá, desabafe, fala aí. Tem gente Vou que pensa. desabafar, gente. Sabe por quê? Porque o povo sempre vê isso. O povo sempre vê o momento. Vê você viajando pra lá, viajando pra cá, no avião, Mas não no sabe, congresso, mas porque- não sabe, né? O cansaço, como é difícil. E as retaliações que muitas das vezes vêm depois. Né? Porque a gente está mexendo com o ambiente espiritual. Com certeza. E o ambiente espiritual ele é mais palpável do que o físico. Então, mexer com o ambiente espiritual, gente, traz uma retaliação. Que a gente tem que estar sempre revestido pela palavra e pelo poder de Deus. Então, algo que eu, assim, tô tentando, né? Tô até com a minha fonoaudióloga. A gente ora, a gente busca, pronto. Mas a exaustão física, principalmente vocal. Ah, é. Porque na correria de agendas, de um troca de estado para o outro, muitas das vezes mudança climática, o translado, cansa muito. Sim. Então, essa é a minha preocupação, gente, na voz. Sim, Mas aí né? Jesus abençoa, eu oro, e Sim. a minha oração é sempre, Senhor, faz mais uma vez. Tira a exaustão física, tira... Sim. A minha mãe sempre ministra também sobre a minha vida, Ana, Deus fará mais uma vez. Eu falo, mãe, mas a minha voz tá assim, mãe. Eu tô quase dormindo. Mas aí o que acontece? Deus fará mais uma vez. Sim, sim. Isso também revela uma dependência. Porque, às vezes, né, você acha que sabe, as pessoas acham que sabe, acham que pode, mas aí, às vezes, Deus permite algumas coisas para nos fazer voltar à dependência, Isso. né? E aí você diz, não, eu não sou nada, né? Eu não sou nada. Mas, de fato, a exaustão, o cansaço, as viagens, a rotina de agendas, usar a voz. Hoje mesmo, hoje ela estava no congresso aqui, na EVJ, cantou demais, cantou a Amém, manhã Jesus. inteira, mas ela já recebeu cura. Verdade. Toma posse. Eu já recebi. Toma posse. E eu recebo uma nova unção sobre a minha voz também, Amém, sobre a sua amém. vida. Pela sua vida eu recebi. Amém, amém. Eu creio nisso. Então, esses são os desafios, mas a certeza de que o Senhor está conosco e que Ele nos chamou sempre nos fará ficar de pé. Eu costumo dizer que quem foge do chamado não vive em paz. É o Jonas, né? Não Não vive dá em para paz. fugir, porque na barriga da baleia ele vai nos encontrar, então. É muito importante. Ana Clara, foi um prazer lhe receber no nosso podcast. Saber da tua essência, da tua verdade, da tua adoração, conhecer isso de perto é um prazer e uma honra para nós de O verdade. privilégio é meu. Estou muito feliz, viu? Amém, muito feliz. amém, Agradecer amém. o pastor César, pastor Daria, agradecer vocês. Ô, gente, eu estou sendo tão mimada aqui pela recepção, pelas meninas, pelos meninos. Amém. É muito bom ver jovens que querem servir Sim. e viver o evangelho com genuíno, sabe? Verdadeiro. Amém, É muito amém, lindo. amém. Coisa linda. Uma última palavra, se você quiser, deixa um recado, deixa alguma coisa para quem está nos assistindo sobre chamado. Vamos lá. Seja usada. Pronto. Levante-se. Não tenha medo do chamado. Não tenha medo daquilo que Deus entregou em você.
pois esse é o tempo. Esse é o tempo de Deus levantar jovens avivalistas que conhecem a Cristo verdadeiramente, que sabem que o maior presente é ter a presença do Espírito Santo, e deixar para você também que quando você estiver disposto a entregar tudo, não há nada que Deus não possa fazer em você, por você e através de você. Então este é o tempo favorável de Deus. Vá, desperta tu que dormes, e Cristo vai te usar nessa terra. Aleluia! Quem pode dizer amém aí nos bastidores? Glória a Deus, foi um prazer, Ana Clara, que Deus continue te abençoando, te enchendo da graça e te preservando nessa unção, nessa humildade, nessa simplicidade, nessa dependência. O Senhor fará ainda mais, porque um coração verdadeiro realmente toca o Senhor. É a palavra dele que diz. Você que está nos assistindo, o nome, as redes sociais da Ana Clara vai estar aqui no nosso vídeo e você pode seguir, pode acompanhar, que eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Compartilha esse podcast, diz nos comentários o que é que você achou. Tem mais algum recado? Diz aí teu Instagram, a gente vai colocar aqui. Ai, vai. Jesus, então pronto, é oficial Ana Clara Rocha. Pronto, amém. Jesus. Deus te abençoe. Propague, compartilhe esse podcast que vai ser uma bênção para muita gente, vai ser inspirador. Eu tenho certeza que se você foi tocado, você não pode comer do maná sozinho. Reparta. Deus abençoe.